Vamos, gente, então continuar aqui, certo? Porcentagem, né? Fazendo alguns tipos de questões para você perceber como é que funciona, tá? Essa questãozinha que eu vou fazer com vocês aqui agora, essa questão é boa demais. Por quê? É uma questão de fixação primeiro, mas você vai perceber que ela aconteceu tanto na prova, né, da ESAF, né, a FC, Análise de Finanças e Controle, como também numa questão do Banco do Brasil, feita pela Cesas Gran Rio, né? É uma questão bem interessante, tá? Onde você tem que perceber alguns detalhes. Por exemplo, olha só, diz assim, ó, num certo grupo de 300 pessoas, sabes que 98% são do sexo masculino. Então aqui, ó, eu tenho 300 pessoas. Sendo que das 300 pessoas, Josimar, 98% são do sexo masculino. Logo, o complementar, 2%, para dar 100%, né, tem que ser de sexo o quê? Feminino. Beleza? Então, sexo masculino, sexo feminino. Bem, então perceba o seguinte. Aí fala assim, ó, quantos homens... Não, foi o seguinte primeiro. Quando for assim, ó, vamos logo encontrar, sabe o quê? Nós temos os valores relativos, ó, 98%, 2%. Masculino, feminino. Então nós temos o que aí? Né? Os valores relativos, certo? Então, se nós temos os valores relativos, nós podemos fazer o quê? Encontrar os valores absolutos. Faça sempre assim, né? São 300 pessoas. Então, vamos lá. Se nós temos, né, 300 pessoas, se 2% são mulheres, então 2% 300, 6. Se eu tenho 6 mulheres, para 300 faltam o quê? 294 homens. Então, nós já encontramos aí os nossos valores relativos e os nossos valores absolutos. Beleza? Então, de um lado, amarelo, os valores relativos, que é em porcentagem. Do outro lado, os valores absolutos, né? Valor mesmo. Aí fala assim a questão, quantos homens deveriam sair do grupo para que o restante deles, o restante dos homens, passasse a representar 97% das pessoas presentes, não são dos 300. Vai sair homem, 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 homens. E das pessoas que ficaram, daquele novo grupo que ficou, né, 97% do novo grupo são os homens. Então, quantos homens devem sair, Josmar? Quantos homens devem, né, se retirar? Quantos homens devem se retirar para quê? Para que no grupo remanescente tenhamos 97% de homens. Beleza? De homens. Então, vamos lá comigo, olha só. Tem algo muito interessante. Olha só. Eu quero que você perceba isso aqui, ó. Eu tenho 98% do sexo masculino, né? E eu tenho 2% do sexo feminino. Eu quero chamar a atenção o seguinte. Olha só. Isso é importantíssimo. Se eu falar assim pra você, quer ver? Se eu falar assim pra você, 30% aqui são homens. Quantos por cento são mulheres? Aí você fala, 70, Josimar. Beleza. Então, 30, 70. 20% são homens. Quantos são mulheres? 80. 50, 50. 40, 60. 25, 75. Ou seja, um relativo altera o outro relativo. Porque é complementar. Se 20% ali são homens, obrigatoriamente 80% são mulheres. Se 30% ali são homens, ali 70% são mulheres. E assim por diante. Beleza? E assim por diante. Então o que acontece? Acontece o seguinte, um relativo altera outro relativo. Mas, por exemplo, aqui nessa sala aqui nós temos 30 homens e 70 mulheres. Saíram 20 homens. Ficaram quantas mulheres? 70. Saíram mais 5 homens. Quantas mulheres? 70. Saíram mais 2 homens. Quantas mulheres? 70. Porque um absoluto não altera o outro
absoluto. Tá me entendendo? Isso é importantíssimo, porque essa questãozinha aqui, essas questões, não vão passar de regrinha. Questões de porcentagem, elas não passam de uma regrinha de 3 simples, não passa disso. O que manda é aqui, ó, a interpretação, guardar esses detalhes que eu estou te ensinando. Beleza? A ideia é essa. É você guardar esses detalhes que eu estou te ensinando. Ou seja, Josimar, referencial, ponto de partida vale 100%. A ida e a volta só é igual no absoluto. Nos relativos não são iguais porque mudou o referencial. Beleza? O que mais, Josimar? Um relativo altera outro relativo, mas no absoluto não altera outro absoluto. E olha como é que fica essa questão então. Vamos lá. O que era 98% do grupo, do primeiro grupo, agora para o novo grupo, digamos que eu não sei quantas pessoas são ainda, para o novo grupo a questão fala que foi 97% para o sexo masculino. Então, Josimar, se eu passei para 97, quanto é que vai ser feminino? 3%. Ou seja, você percebe o quê? Você percebe que o que era 98 e 2 passou para 97 e 3. Porque um relativo altera outro relativo. Quando era 98% de mulheres, de homens masculino, eram 2% de feminino. Mas agora se passou para 97 masculino, 3% serão o quê? Serão feminino. Beleza? Então um relativo alterou outro relativo. Mas olha que interessante, Osmar. Só saíram homens dessa sala. Entre esses 294 aqui em cima, ele vai mudar. Vai passar para quanto? Eu não sei. A pergunta é essa, quantos homens tem que sair? Mas uma coisa eu sei. As 6 mulheres do início, que é o absoluto, continua ainda sendo 6 mulheres. Ah, beleza. Porque o 98% ficou depois, o 98% masculino ficou sendo 2 feminino. Quando passou para 97 masculino, agora foi o quê? Para 3 feminino. Beleza? Então perceba o seguinte. Um relativo altera outro relativo. Mas um absoluto não altera outro absoluto. Então, o 6 continua sendo 6. Agora fica tão tranquilo, né? Fica tão tranquilo, por quê, Osmar? Porque eu vou fazer uma regrinha de 3 simples. Só isso que eu quero. Mais nada. Né? Só isso. Ou seja, vamos lá, caneta, cor preta. Então, ó. Quantos homens ficaram naquele refeitório? É naquele local, né? Aquela sala. Então, olha só. 3 vezes x. 3x que é igual 6 vezes 97. X é igual a 6 vezes 97 sobre 3. Simplificando por 2, por 3 dá 2, por 3 dá 1. 2 vezes 97, 194. Naquele refeitório agora, nós temos 194 homens que representam 97% das pessoas remanescentes. É do outro referencial aqui, ó, do novo grupo. Então, se nós tínhamos 294 homens e passamos para 194 homens, é porque se retiraram quantas pessoas do refeitório? Quantos homens? De 294 para 194 saíram 100 homens. Saíram 100 homens. Beleza? Então, prestar atenção nesse detalhe que é importantíssimo. Ou seja, um relativo altera outro relativo. Mas um absoluto, ele não altera outro absoluto. Beleza? Fique espertinho com isso. Vamos fazer mais questões daqui a pouco. Beleza? Vamos lá. Faz outra questão aqui, questão 4. Diz assim, ó. Em agosto de 2006, Josué gastava 20% do seu salário com o pagamento de aluguel de sua casa. A partir de setembro de 2006, ele teve aumento de 8% em seu salário.
e o aluguel de sua casa foi ajustado em 35%. Nessas condições para pagamento do aluguel após os reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é... Josmar, eu só tenho aí novamente valores o quê? Relativos. Então vou ficar espertinho, ó. 20%, 8%, 35%. Então, só temos valores o quê? Relativos. Então, eu percebo que só temos valores relativos, certo? E eu posso simular um valor. Vamos fazer o seguinte, quanto esse cara ganhava? Ah, ele ganhava então R$100, beleza? Vamos supor que ele ganhava R$100. Vamos lá fazer. R$100. Se ele ganhava R$100, então pensa o seguinte, em agosto de 2006, José gastava 20% do salário com o pagamento do aluguel. Então, de aluguel, que respondia 20%, ele gastava então quanto? R$20, né? Quando você simula o número 100, tudo fica mais fácil, beleza? Então, por exemplo, se nós temos ali R$100, né? 20% de R$100 é o próprio 20. Então, o aluguel dele era R$20. A partir de setembro, ele teve aumento de quanto? De 8% no seu salário. Então, mais 8%. Certo? Mais 8%. Mais 8%, então ele passou a ganhar R$108. Beleza? 8% de 100 é 8. 8% de 100 é 8, então 108. Só que aconteceu o seguinte, houve um reajuste no seu aluguel. De quanto, Josmar? De 35% é mais 35%. Né? Então, 35% de 20. 35% de 20 é quanto, Josmar? Então, calcula aqui no cantinho, ó, se você quiser. Ó. 35%, sempre tira o símbolo, de 20. Corta 0 com 0. 35 vezes 2, 70. Sobre 10, R$7. Então, teve aumento de R$7 no seu aluguel. Passando, então, para R$27. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos duas situações. Nós temos quanto ele tinha de salário, depois do reajuste, e quanto ele tinha de aluguel também, após o reajuste, certo? Então, nós temos aí 108, beleza? E nós temos também o quê? 27. Então, 108, né? E 27. Então, eu penso o seguinte, a questão é, nessas condições, para o pagamento do aluguel após os reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é. Então, outra regrinha de 3 simples. 108 é o salário dele todo, referencial 100%. 27 é o que corresponde, né, do seu novo salário, esse aluguel. Regrinha de 3, 108x, que é igual a 27,00. O que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Ou seja, hoje ele paga 25%, né? 25% do seu salário só com aluguel. Então, na verdade, resposta letra B. Belezinha? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos fazer outra? Vamos lá. Diz assim. Desprezando-se qualquer tipo de perda, ao adicionar 100 gramas de ácido puro a uma solução que contém 40 gramas de água e 60 gramas deste ácido, obtém-se uma nova solução com. Então, nós temos, né, um objeto, né,
Desse para qualquer tipo de perda, adicionar 100, então adicionar aqui, ó, 100 gramas de ácido. Então, ó, 100 gramas de ácido. Há uma solução que contém 40 gramas de água. Então, essa solução aqui, ó, nós já tem 40 gramas de água e 60 gramas, né, desse mesmo ácido. Mesmo ácido. Então nós temos aí, a gente vai adicionar 100 gramas de ácido, né? A uma solução que tem 60 gramas desse mesmo ácido e 40 gramas de água. Mas a questão fala que não teve qualquer tipo de perda. Então, nessa reação aqui não mudou nada. Então pensar o seguinte, Osmar. O meu todo aqui, tudo, até mesmo depois que colocar essa 100 aí, tudo que eu vou ter, são quantas gramas? São 200 gramas. Então 200 gramas corresponde o quê? 100%. É todo o meu recipiente. Tanto o estava, quanto aquele que foi acrescentado, né? Então 200 gramas tudo que eu tenho. Agora, de ácido eu tenho quanto? De ácido em gramas, né? A massa eu tenho quanto aí? Então, ó, de ácido eu tenho 100 mais 60. Então eu vou ter quanto aqui? 160. Que corresponde a quantos por cento? E novamente uma regrinha de 3. Né? Então vai ser o quê? 200x, que é igual a 160 mais 2 zerinhos. Aí eu venho aqui, corto. X é igual a 160 sobre 2. Eu vou ter 80% desse ácido, né? 80% desse ácido aí sem nenhum problema. Beleza? Outra questão. Essa aqui é a 7 primeiro. Vou ficar na sequência. Durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice perdeu 20% de peso. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma pizzaria, o que fez a Alice ganhar 20%. Então, ela perdeu 20%. Depois ela ganhou mais 20%. Após ela visitou uma sobrinha que estava fazendo um rígido regime de emagrecimento. Acompanhando a sobrinha em seu regime, Alice também emagreceu, perdendo 25%. Então, perdeu 25% do seu peso. Finalmente, visitou uma sobrinha, dona de uma renomada confeitaria. Visita que acarretou para Alice um ganho de 25%. Então, ganhou de novo 25%. Então, ela perdeu 20 e ganhou 20. Perdeu 25, ganhou 25. Certo? O peso final de Alice após essas visitas a esses 4 familiares, com relação ao peso imediatamente, né? Imediatamente anterior ao início dessa sequência de visitas ficou. Então, olha só. Quanto essa mulher pesava, Josmar? Vamos simular que ela pesava, né? 100 quilogramas. Beleza? Pesava 100 quilogramas. Aí aconteceu o seguinte. Primeiramente ela fez o quê? Ela perdeu. Perdeu quanto? 20%. Então perdeu 20%. Se ela perdeu 20%, passou para quanto? Para 80 quilogramas. Beleza? Mas depois disso o seguinte, que ela ganhou de novo 20%. Mas é do meu novo referencial, Josimar. É do novo referencial. Então é 20% em cima de quem? De 80.
mais 20%. E vai dar 16, vai passar para quanto? 96. Depois a questão diz o seguinte, que ela visitou uma sobrinha que estava fazendo um regime de emagrecimento, acompanhando a sobrinha em seu regime, a Alice também emagreceu 25% de peso. Ela agora perdeu de novo, desses 96 aqui, ela perdeu 25%, né? E perder 25% é perder um quarto, correto? Que vai perder o quê? Vai passar para 72. Isso mesmo. 72. Perde 24. Depois ela vai lá novamente e vai para outro parente que a faz ganhar de novo 25%. Mais 25%. 25% aí vai dar 18, né? Vai passar para quanto? Para 90. Então, Josmar, o que eu percebo? Depois disso tudo, de sair de 100 quilogramas, que é melhor você simular e passar para 90, de 100 para 90, nós perdemos 10 quilogramas. Como você simulou o número 100, já sai em porcentagem. Beleza? Então nós temos aí menos 10%. Beleza? Menos 10%. Então voltando lá para achar a resposta, 10% a menos, letra D. Beleza? Letra D. Ótimo. Fazer outra questão. Fala assim. Na primeira parte de um jogo de perguntas e respostas, agora um pouquinho de Cesgran Rio, né? Na primeira parte de um jogo de perguntas e respostas, a equipe A acertou a resposta de 80% das 160 dessa parte. Então, vamos lá. Temos a primeira parte, né? E temos a segunda parte. Primeira parte e segunda parte. Beleza? Então, a questão fala aqui, ó, da primeira parte, a equipe acertou 80%. Então, certas e erradas. Certas são quantas? 80%. Então, 80% que acertou, faz complementar. 20% que errou. Mas dá 160 perguntas. Não é isso? Então, eu posso pensar o seguinte. 20% de 160, 32 questões erradas. E, Josimar, para chegar em 160, faltam 128. Então, nessa parte do jogo aí, nós temos o quê? Questões certas. 128. Questões erradas. 32. Beleza? 32. Mas a questão continua, né? E nós temos a segunda parte do jogo com questões certas e questões erradas. Aí fala assim, ó. Se na segunda parte acertar todas as respostas, então acertou quanto? 100%. Se acertou 100%, Josmar, né? Se acertou 100%, o que eu percebo? Acertou 100%, logo errou 0%. Valor absoluto, por enquanto eu não sei, mas uma coisa eu sei, aqui embaixo é 0. Né? Quantas que ela acertou foram todas, na segunda parte. Mas eu não sei quantas ainda, por enquanto, absoluto. Mas que ele errou 0, ele errou. Beleza? Errou 0 questões. Beleza? Então, bem, continuando. Olha só.
Aí fala assim, ó, a porcentagem de acertos da referida equipe chegará a 90% do total de perguntas do jogo. Então, do total do jogo inteiro, primeira parte mais segunda parte, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles acertaram 90% do jogo inteiro. Se eles acertaram 90% do jogo inteiro, né? O que eu vou fazer aqui? Eles erraram 10%. Olha, eu não vou ser bobo não. Do jogo inteiro, nós sabemos quantas questões que eles acertaram? Não. Eu tenho 128 e eu não tenho esse valor aqui. Mas do jogo inteiro, nós sabemos quantas questões eles erraram? Sim, né? Eles erraram quantas? Ó, 32 mais 0. Então, 32 mais 0 dá o total de 32 questões erradas no jogo. Mas no jogo também, Josimar, falou que acertou quanto? 90. Se acertou 90, errou quantas? Errou 10. Então, 32% vale 10%. Não é isso? 10%. 32 vale 10%. Vale 10%. Um pouquinho, 10%. Então, eu posso falar aqui quantas questões X? 100% do jogo. Entendeu? O que eu fiz ali? Tá muito feio aqui. Deixa eu apagar com a cabelo um pouquinho. Muito feio aqui. Vou mais pra cá, colocar de preto. Olha só. Do jogo inteiro, eu acertei 32 questões. Que vale... Opa! Que vale 10%. Que vale 10%. Não é isso? Do jogo inteiro. Já eu sei uma coisa. Se eu tenho a porcentagem de erros do jogo inteiro, eu posso ter também a quantidade de questões do jogo inteiro, que eu coloco 100%. Pronto. Não é isso? Porque quando a questão fala que eles acertaram 90% do jogo, 90%, é porque eles erraram quantos? 10%. E é 10% do jogo inteiro. Então, esses 10% do jogo inteiro corresponde a quanto? 32 questões erradas da primeira parte, mais 0 questões da segunda parte. Então, esse 32 mais 0 corresponde a quanto? A 10%. Regrinha de 3 de novo. Dá o quê? 10 vezes x? 10x, que é igual a 3200. X é o quê? 3.200 sobre 10. O jogo inteiro tem 320 questões. Se tem 160 na primeira parte, só pode ter mais 160 na segunda parte. Beleza? Resposta letra D. Perfeito? Então, mais uma regrinha de 3, somente percebendo o que é a questão do raciocínio. Porque na primeira parte, acertou 128, errou 32. Na segunda parte, acertou não sei quantas ainda, 660, né? Errou 0. 32 mais 0 dá 32. Esse 32 vale quanto, Josmar? 10%. Não é isso? Que é do jogo inteiro. Então, o jogo inteiro, que é 100%, vale quantas questões? 320 questões. Se eu tenho 160 na primeira parte, só pode ter mais 160 na segunda parte. Resposta letra D. Belezinha? Então, mais um bloquinho, tá ok? De questões. Vamos fazer mais questões ainda, tá? De porcentagem. Essa é a ideia, é você treinar. Porque porcentagem é o seguinte, mas tem uma regra, tem uma fórmula. Não tem. Porcentagem é o quê? Fazer várias e mais várias e mais várias e mais várias questões, até mesmo porque tudo termina em quê? Uma regrinha de 3. Simples. Diretamente. Beleza? Então, próximo bloco a gente continua com mais questões de porcentagem.